Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa primeira aula de esgotamento sanitário predial, tá? Vou inicialmente passar para vocês um projeto bidimensional em planta, um projeto tradicional, né? Como foi feito a maior parte do tempo, que ele é basicamente visto por cima, né? Em planta. E nos próximos vídeos eu trago um projeto tridimensional, assim como foi a última aula de instalações de SPAF aqui, né, Sistema Predial de Água Fria e Água Quente. Bom, a NBR que rege atualmente essa parte de esgotamento sanitário é a 8160, que é uma norma bastante antiga, provavelmente vai ser atualizada aí nos próximos anos, né? Mas que não tem muito segredo, né? É fundamental a gente entender que, diferentemente da água, a água trabalha sob pressão, né? Tanto água fria quanto água quente. Elas vão trabalhar numa rede pressurizada, tá? Isso demanda alguns cuidados que a gente tem que ter na rede, mas de forma geral, a água pode subir parede por conta de ter pressão, tá? Porque tem uma carga hidráulica mais com nível mais alto, tá? Tem energia potencial. O esgoto, o que rege basicamente é o escoamento livre pela gravidade, pela energia potencial, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, e numa rede não pressurizada, que boa parte do tempo, inclusive, não tem vazão nenhuma. E quando tem vazão, ela é intermitente, né? Então, por exemplo, quando você dá uma descarga são 6 litros em 4 segundos aproximadamente, que dá 1,5 litro por segundo, que por coincidência é a vazão mínima de dimensionamento de rede coletora de esgoto no loteamento, por exemplo, né? Fora do predial. Bom, coincidência nada, né? Na verdade, essa é a menor vazão que você dimensiona porque é a vazão de uma descarga, tá? Só que esse cálculo do conduto livre é um cálculo um pouco chatinho de ser feito, umas equações que você não consegue isolar incógnita, que você tem que usar o método alemão, que eu brinco com meus alunos, conhecem o método alemão? O método de Schultz. Você chuta, chuta, chuta até dar certo. Na verdade, é um método iterativo de resolução de problemas, né? Um método numérico. No Excel existe isso, tá? O Excel tem a função atingir meta, por exemplo, que ela faz esse chute, 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 se não se faz na calculadora ali, porque você não consegue isolar uma incógnita. No entanto, perdão, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês o método de cálculo pelas unidades Hunters de contribuição, tá? Que a própria norma prescreve e que é funcional, tá? É um cálculo relativamente simples. Hoje, o que eu quero apresentar para vocês é mais o contexto geral, mais a concepção geral, ainda bidimensional, na próxima aula tridimensional e depois dimensionamento, beleza? E aí a gente vai para a drenagem pluvial. Bom, vocês estão vendo aí na tela aquela primeira casa no vídeo que eu mostrei apresentando os cômodos coringas, né? Apresentei água fria, água quente, se eu não me engano, no diagrama unifiliar, que era esse aqui, ó, né? A gente tinha um diagrama unifiliar dos cômodos, né? E é um projeto simples, fácil de fazer, baixo custo, mas não resolve muitas coisas de interferência entre projetos, não aparece estrutural. Notem aí na última aula que eu coloquei lá do SketchUp, né? Com uma análise de interferência entre arquitetura, sistemas, muito maior, né? Eu vou trazer também aquele projeto para vocês verem a parte de esgoto, tá? Bom, então vamos lá. Projeto de esgoto. Nós temos aqui 5 banheiros. 1, 2, 3, 4, 5. Quiserem entender um pouquinho mais sobre essa planta, tem um vídeo aí que mostra esse projeto. Esse banheiro em específico é aquele com 2 chuveiros, tá? Os outros são banheiros tradicionais. Nós temos uma cozinha, nós temos uma área gourmet, né, com uma ilha. Então aqui é a cozinha com a pia na parede, aqui é a cozinha em ilha. Nós temos uma lavanderia e aqui do lado direito temos a frente da casa, testada, ok? Então vamos entender como que funciona a partir de um banheiro simples, tá? Então vou vir aqui nesse banheiro e explicar esse banheiro inicialmente. Então nós temos o box aqui de chuveiro, um vaso sanitário com caixa acoplada. Se fosse válvula de descarga, o esgoto não muda, tá?
Talvez mude essa distância dependendo do modelo que você compra, né, esses 31 centímetros, mas isso eu sempre peço para seguir o que o fabricante prescreve, tá? Mas de forma geral não altera, tá? Aqui nós temos uma pia e aqui nós temos o vaso sanitário. Ok, o que é esse vermelhinho? Vocês vão entender daqui a pouco. Então, por exemplo, os diâmetros nós vamos aprender a hora que for ver as unidades Hunters de contribuição, tá? As UHCs. Mas tem os diâmetros mínimos. Quando a gente for ver lá, eu especifico. Então eu vou comentar aqui, mas depois a gente vê como que a gente faz para saber qual é o diâmetro. Então nós temos 40 milímetros saindo aqui da parede. Então isso aqui está na parede, lembra? 60 centímetros de altura, nós temos água fria do lado direito, água quente do lado esquerdo. Minha mão está toda invertida aqui na câmera, mas água fria do lado direito, água quente do lado esquerdo. Eu falei que era 60 centímetros de altura, 10 centímetros deslocado para cada lado, porque no meio, a 50 centímetros, 50 centímetros, vai estar o ponto de esgoto de 40 milímetros, com o joelho com anel de borracha. Então ele vai conectar aqui e vai caminhar até uma caixa sifonada, ok? O que é a caixa sifonada? Tem ela com tampa cega, com ralinho. Geralmente a gente vê na nossa casa é o com ralinho. É uma caixa no qual lá dentro tem um sifão, forma um selo hidráulico. Então ele sempre tem que estar com água para o gás não passar, o mau cheiro, o odor não passar, tá? Além também de barata, enfim. Apesar de que, né, alguns insetos, principalmente os peçonhentos, aí, escorpião, passa. Então tem que tomar cuidado em colocar a telinha aí quando é região também com propensa a escorpião e por aí vai. Mas essa caixa sifonada, ela geralmente tem um ralinho em cima e ela tem um sifão que não deixa passar o cheiro do gás, tá? Então ele está sempre cheio com água, tá? Esse ralinho aqui, ele já serve para drenar a água de lavagem de piso externa, ok? Então nós temos aqui o banheiro com uma área externa ao box, no qual, se você tiver que lavar isso aqui, ele vai ter um ponto que vai coletar essa água. Por que eu falei se tiver que lavar? Pô, mas toda semana a gente lava o banheiro, né? É porque, pessoal, isso é uma cultura brasileira de lavar com água e sabão. Mas a higienização até seria melhor se água e detergente não higieniza tanto quanto usar desinfetante e um pano, tá? Mas mesmo que você seja adepto aí de usar desinfetante e um pano, um bom desinfetante e um pano, imagine um dia que você esteja passando mal e você pôs fora ali, né? Você, o usuário da casa, vai sujar, tá? Então precisa prever que um dia você vai ter que passar essa água ali no vaso sanitário, no banheiro. É muito comum as construtoras economizarem aí e não colocar esse ralinho, porque é um ponto a mais de infiltração, é um ponto mais a dar problema, principalmente de edifício. Mas é fundamental pôr, tá? Mas qualquer coisa puxa pro box. Dependendo do box você não consegue puxar, porque ele vai ter o trilho lá embaixo, dependendo do modelo, tá? Então é importante ter esse ponto aqui, e aí já vai uma dica minha, tá? Sempre usem, isso não está na norma, não está em manual nenhum, isso é um aprendizado da vida aqui. Sempre coloquem o lavatório ligado a essa caixa sifonada. Por quê? Porque eu já morei numa casa onde existia, o banheiro era muito grande, existia a caixa sifonada que não era abastecida pelo lavatório. O lavatório estava próximo de uma outra caixa sifonada, enfim, ele ligou lá. E aí qual era o problema? Na região interior de São Paulo, onde a gente está, é muito seco, né? Muito quente. Então, se ficasse uma semana sem colocar um copo de água, aí você entrava no banheiro e estava cheirando gás, né? Então, você tinha que ir lá pôr um copo de água no ralinho, porque ele não é reabastecido. Então, sempre que vocês colocarem no lavatório, toda vez que alguém lavar a mão, vai abastecer aqui, ok? E ele é sempre centralizado aqui com a torneira. Como esse da arquitetura não estava atualizado, tá? Isso aqui é só uma representação, porque é um projeto bem básico. Você vê que ele está desalinhado, mas esses 30 centímetros já estava de acordo com o que já tinha ido para a marmoaria, tá? Da bancada, porque era uma bancada de 60, não era uma bancada de 50. Bom, o ralo do chuveiro é do tipo linear, tá? Esse ralo tipo linear, eu recomendo sempre colocar um para cada chuveiro. Então, se tiver chuveiro duplo, você vai ver que são dois, tá? Não vai colocar um ralinho linear desse para chuveiro duplo, pelo amor de Deus, não vai dar conta, tá? Eu já fiquei num hotel uma vez que tinha uma baita ducha com uma pressão maravilhosa.
e um ralinho daquele pequenininho, sabe? Não dava conta. Ele alagava o quarto do banheiro porque transbordava o boxe. Não é que estava entupido, é porque realmente você via que era desproporcional a vazão do chuveiro com que ele coletava. Esse ralinho até tem alguns ralos lineares que são sifonados, tá, pessoal? Mas é um sifãozinho tão sem vergonha que você vai sempre ligar ele aqui, ó, na caixa acoplada. Perdão, na caixa sifonada. Na caixa sifonada. Então, ó, veio o lavatório aqui, ralo linear aqui, tá? E ele mesmo é um ralo porque não tem a tampa cega, ele vai ter uma gradezinha de ralo, tá? É importante que isso no projeto arquitetônico venha descrito para quem for fazer instalação predial hidráulica. Em quais pontos, onde que vai estar o ralo, se quer que coloque do lado direito, quer que coloque do lado esquerdo, quer que coloque em outro lugar, se é ralo linear, se não é ralo linear. Notem que o ralo linear eu coloquei ele bem colado na parede. Por quê? Porque você dá caimento do piso fácil, ainda mais peça grande, né? Que as pessoas pisam na bola pra caramba, pensar no caimento com peça grande e colocam o ralinho fora de posição. Então ele desce aqui, ok? Os mais antigos falavam que o ralo tem que estar debaixo do chuveiro, porque a água já cai nele e não fica empoçado ali e que tem menos problema de infiltração. Pessoal, sinceramente, a hora que você toma banho, a água espalha ali no box, isso não faz muito sentido para mim, tá? Mas colocando ele aqui, você consegue fazer o caimento desse piso da direita para a esquerda. Você poderia colocar em toda a beirada aqui inferior, né, da parede do nicho aqui, né, da parede, e fazer o caimento assim, mas você ia gastar mais com ralo linear, ok? Então é importante que vocês façam dessa forma. Nós temos aqui os comprimentos, nós temos declividades, eu vou falar isso mais de uma vez, tá? Declividades das tubulações, tá? É de 2% para tubo de 40, de 50 e de 75 milímetros, 40, 50 e 75, e de 1% para o tubo de 100 milímetros, ok? Isso para projeto predial, para rede coletora de esgoto de município, que é a disciplina de saneamento lá dentro da engenharia e saneamento ambiental urbano dentro da arquitetura. Aí tem que calcular, tá, pessoal? Não tem nada desse cálculo automático, não, tem que calcular, tá? Pode ser menos que 1% sim, mas depende da vazão, depende da área molhada, perímetro molhado, depende de um monte de coisa, tá? Bom, então nós temos aqui o ralo linear, o ralinho externo, que é a caixa sifonada, né? É o ralo do tipo caixa sifonada, a pia e o vaso sanitário é uma curva de 90. Nunca façam essa saída do vaso sanitário no chão com o joelho. Usem sempre curva. Por quê? Porque o bolo fecal é coesivo, é aderente, tem poder de cola, né? E imagina ele caindo e não deslizando. Quando você faz uma curva, ele faz como se fosse um escorregador, né? E aí ele tem menos problema de entupimento, tá? Então ele vem e puxa para a área externa, que depois a gente passa nas áreas externas, tá? Pessoal, muito importante, aqui ó, tem um anel de vedação ou de parafina também tem, tá? Da Tigre, enfim, da Tigre, da Manco e tem outras marcas também que fazem esse de parafina, no qual você centraliza o vaso sanitário. Então você tem um pouquinho de jogo aqui para acertar o vaso sanitário no buraco certo. Lembrando que o vaso sanitário, essa parte que conecta no chão, ela é mais baixa, tá? Por isso que se você for numa loja de material de construção e tiver um vaso sanitário, você conseguir erguer ele, cuidado para não derrubar, né? Que às vezes ele está solto. A madeira que está embaixo dele tem um furo ali para ele poder ficar em pé certinho, tá? Senão ele fica de ponta cabeça, né? Quando ele fica em estoque, o pessoal deixa de ponta cabeça. Bom, então eles vêm aqui, essa tubulação da caixa sifonada sai 50 ou 75 milímetros, tá? Nós vamos ver na parte de dimensionamento. Já fica uma dica, abre o catálogo da Manco, abre o catálogo da Tigre de esgoto, estuda todas as conexões que existem lá, tá? Estudem todas as conexões para vocês verem o que tem de peça no mercado, tá? Vocês começarem a se familiarizar aqui com essa leitura, ok? Bom, conecta aqui nessa junção, que é tipo um Y, né? Não é um T, é uma junção, e vai lá para a área externa, tudo em curva de 45. Vocês repararam que é tudo curva de 45 graus? Não tem curva de 90, ó. Eu venho aqui a 45 e 45. Quando é no mesmo plano, a gente tem que trabalhar sempre com ângulos de 45 graus,
tá? Nunca devemos trabalhar com ângulos de 90 graus, exceto quando você tem descidas, né? Então você está com ele a 50 centímetros de altura, desceu e virou. É que aqui o 3D não tá, lá na próxima aula vai ter o 3D, vocês vão entender melhor. Então essa virada pode ser joelho, tá? Mas no mesmo plano, sempre curva, para evitar entupimento, ok? Não vão fazer isso aqui, ó. Isso é uma instalação de uma obra que tem provavelmente um vaso sanitário, tá vendo? Aqui é um vaso sanitário no andar de cima, com um joelho, não com curva. Então cai, bate e depois vai. Se tivesse uma curva, caía e escorregava, né? Aqui nós temos uma caixa sifonada que deve estar chegando lavatório, tem que olhar o projeto, né? Aqui deve estar chegando outra coisa, mas essa mudança aqui, pessoal, não existe. Não existe você virar 90 e virar 90 no mesmo plano. E essa outra entrada, a saída é aqui, né? Também, ó, a mesma coisa. Mesmo erro. Inclusive aqui parece que foi esquentado no maçarico, não tenho tanta certeza, mas está parecendo que não é ponta bolsa não, tá? Então tá tudo errado aqui, tá? E isso é uma casa de alto padrão, para vocês terem ideia, tá? Não é uma casa que quis economizar, né? Bom, esse é um banheiro padrão, tá? Aqui é o mesmo banheiro, ó, no mesmo estilo, só tá rotacionado. E aí você vai me perguntar, mas professor, eu tô vendo aqui, ó, um tubo vermelho saindo para a parede. Aqui eu vi também um tubo vermelho saindo para a parede. O que é esse tubo? Notem que esse tubo ia dar conflito no projeto se fosse válvula de descarga, né? Mas o que seria esse tubo? Esse tubo é obrigatório, tá, pessoal? É a ventilação. Então ele tem que ter um desconector, é um T de 50. Quando mostrar no 3D vocês vão ver melhor isso. Você tem que ter um desconector aqui, sai e sobe para o telhado. Inclusive, ó, terminal de ventilação de 50 milímetros, 30 centímetros acima da telha. Então todas as casas, se vocês olharem os telhados, vão ter esses pontos saindo. Pelo menos deveriam ter, né? E isso é um problema enorme aí para a arquitetura, né, pessoal? Porque se você não pensa, vai ficar um negócio horrível no telhado, se não tiver uma platibanda, enfim. Então é um desafio para a estética, para a volumetria. O que seria isso, pessoal? Esse ponto aqui, ó. Isso aqui é como se faz, como é feito bem feito. A obra não está acabada, ainda está sem roof, sem revestimento, sem o selamento aqui em volta. Mas notem, esse terminal de ventilação, que é dessa mesma casa, tá? Esse daqui em específico, acho que é do mesmo banheiro que a gente está analisando, tá? Pela posição aqui, eu tô achando que é pelo mesmo banheiro. Ele sobe, tem um terminal de ventilação. Esse terminal de ventilação é para evitar que a água da chuva caia aqui dentro, tá? Então tem um terminalzinho de ventilação, calafeta aqui, coloca sempre ele na canaleta, na parte alta da canaleta da telha ondulada, por exemplo, né? E depois calafeta aqui em volta, ó. Esse é um, esse é outro. Esse aqui, ó, é desse banheiro. Desse banheiro aqui, é esse aqui. É outro. Esse aqui é do banheiro social, que é esse aqui. E aqui dá pra ver os dois, ó. Dá pra ver o da frente e o que a gente tá vendo, ó. Um lá na frente e um aqui. Então é esse aqui, ó. Esse e esse. Viram? Esse e esse. Esse terminal de ventilação é fundamental para que os gases possam sair. Eu já morei também numa casa que era a última casa da rede coletora de esgoto. Então, na rede do loteamento, minha casa era a última ligada lá. E não tinha PV, não tinha um posto de visita na rua. Eles fizeram a ligação direta, mesmo não podendo, né? E aí esse gás de toda a rede, quando ventava forte, entrava esse vento dentro da rede pela tampa dos PVs, e ele chegou a borbulhar na caixa sifonada. Eu vi com meus próprios olhos a caixa sifonada borbulhando, porque tinha muita pressão de vento aqui dentro da tubulação e fazia com que o sifão rompesse e vinha mau cheiro, tá? Qual foi a solução lá? Aumentar, lá a gente tinha
dois setores de ventilação, tinha duas ventilações de 50 milímetros, nós colocamos mais uma de 100 milímetros para resolver. Para cima do telhado era um sobrado, então não tem problema de mau cheiro. Então isso aí tem que estar para cima do telhado para não ter um mau cheiro na casa. É fundamental que tenha. A ventilação tem dupla função, tanto quanto expulsar os gases, quanto admitir ar também. Então quando você dá descarga e pode fazer um efeito êmbolo com papel higiênico, com bolo fecal, enfim, esse êmbolo pode gerar uma pressão de sucção na hora que passa aqui, tá? E essa pressão de sucção faz com que o sifão recue e comece a esvaziar, tá? Então essa ventilação ela também tem essa função, tá? Dependendo do banheiro, não tem como pôr aqui. Se você colocar aqui, eu não vejo problema tão grave nisso, porque o gás sai. Tem um probleminha aí em relação a essa ideia do êmbolo, mas que ele admite ar também. Então, ou coloca aqui ou aqui. Isso é polêmico, tá, pessoal? Dependendo do profissional, ele vai falar que não, é sempre o desconector, tem que ser nesse trecho entre caixa sifonada e a junção, tá? Bom, então esse é um tubo de ventilação. Esse é outro banheiro com esse tubo de ventilação. Então, lavatório, chegou na caixa acoplada, ralo seco, ralo linear, ligou. Aqui nós temos o vaso sanitário, ligou. Por que que eu não vim reto, né? Por que que a gente não fez essa linha assim, ó? Essa linha assim. Sabe por quê? Porque apesar de ser 2D, a gente fez uma análise de compatibilidade. E aqui nós temos um bloco de fundação. E aqui é um solo muito mole, apesar de ser terra, tem bloco com estaca dupla, né? Como a caixa d'água fica bem em cima desse banheiro, isso aqui é um bloco de estaca dupla. Então nós fizemos o desvio, ó. Vem, desvia e vai, ok? Sempre a 45 graus. Esse é o banheiro com chuveiro duplo. O que que muda? O lavatório está mais distante, ó. Ele pega 45, puxou para cá, ralinho, caixa sifonada com ralinho, ok? Aqui nós temos um ralo linear ligando nele, um ralo linear aqui também ligando nele. Nós temos uma saída, o desconector de ventilação aqui, ok? Essa desconector, depois a gente acabou juntando, está muito próximo, né? A gente juntou esse com esse e subiu nessa parede, tá? Tubo de 100, desviou e veio para cá. Aqui é uma área externa, tá? É o fundo da casa. Essa parte é grama e essa parte é cimentado. Nós optamos por passar na grama, porque se precisar abrir algum espaço de manutenção, não passa no calçamento, passa na grama. Aqui é debaixo de uma sapata só de jardim, né? E vai vindo aqui conectando vários pontos. Então, ó, nós temos essa conexão, e aqui por cima nós temos uma outra saída, ó, que conecta todo o outro setor. Então eu tenho duas redes de esgoto, ó, uma aqui pelo lado direito do terreno e uma pelo lado esquerdo do terreno, que ambas vão se conectar lá no final na caixa de ligação com o ramal predial para a rede coletora, tá? Essa caixa tem padrão aí de cada município. Bom, então esses são os banheiros. Aqui tem um outro banheiro no mesmo padrão, ó, tá vendo? Fugir aqui do terminal de ventilação, só fugir para poder subir pela parede, não subir pela onde vai pegar a janela. Aqui tem uma janela, tá? Ô professor, mas aqui vai ter uma janela, não atrapalha o espelho? Não. Essa casa aqui, todas as janelas são próximas do forro, no peitoril muito alto da janela, tá? Então o espelho está abaixo da janela e a janela está limitada lá no forro, justamente para não acumular. Imagina a pessoa tomando banho. Se essa janela não está grudada lá no forro, forma uma camada de vapor que não consegue sair, porque o ar quente sobe. Então acaba mofando o teto mais fácil. Se você tem essa janela no limite do forro, todo aquele bafo, aquela umidade do vapor, ela consegue sair, ok? Se vocês notarem também, nessas saídas aqui, mudanças de direção, você deve fazer uma caixa de inspeção, né? E a uma certa distância também. Mas, de forma geral, nas casas, pessoal, essas caixas de inspeção tem algumas pré-moldadas, tá? Mas elas demoram muito a fazer, são pontos que não ficam tão legais. E aí a gente tem usado bastante esse modelinho aqui, ó, quando é raso, tá? Então a gente tem um T
com acesso, ou melhor ainda, você tem aqui uma curva e uma junção, com uma curva de 45 e uma junção. Eu tenho um outro projeto que tem bonitinho isso aí, eu vou mostrar para vocês. No que vai estar em 3D. E como esse aqui é raso, até a gente fez assim, tá? Mas o certo é fazer com uma junção, e tem um que é duplo Y, né? Ele fica com duas junções para os dois lados. Deixa eu ver se tem aqui. Não, tá no 3D. No 3D depois eu mostro para vocês. Mas ele teria um duplo Y para ter acesso para limpeza, tá? Se entupir, você tem acesso, não precisa sair quebrando tudo. Bom, isso foram os banheiros. Agora eu vou apresentar para vocês as demais instalações, como por exemplo cozinha. Cozinha aqui a gente tem a pia, sai em 50 milímetros, não é 40 milímetros, e liga na caixa de gordura. Essa casa tem duas caixas de gordura, uma aqui e a outra para a área gourmet, porque como tem duas saídas opostas, não dá para ligar na mesma caixa de gordura, então colocou-se duas caixas de gordura, tá? Caixa de gordura é obrigatório, tá, pessoal? Tem uma com cesto que é maravilhosa, você coloca lá o cesto, quando vai fazer a limpeza você só tira o cesto, é bem mais fácil de operacionalizar, não é caro. E se você não pôr caixa de gordura, quem vai ter o problema vai ser algum vizinho seu, porque essa gordura ela vai formando um emplasto dentro da tubulação, e na rede coletora vai entupindo. Eu tenho várias fotos aqui, mas é meio nojento para passar para vocês, mas de manilhas antigas ou de tubos de PVC mesmo, de redes coletoras do município, porque não é um tubo muito grande, é um tubo de 150 milímetros, é um pouco maior que esse. Em alguns lugares é 200, mas 250, mas 150 milímetros é a maior parte das redes que a gente tem nos loteamentos aí nos bairros. E aí ele entala, 150 milímetros é 15 centímetros, é nada isso aqui, né? E aí quando entope, principalmente na época de chuva, porque tem as ligações clandestinas também, não pode ligar água pluvial, água de chuva, na rede coletora de esgoto. Isso é um crime, pessoal, porque vai muita vazão, tá? E aí junta com esses entupimentos, retorna esgoto para dentro da casa das pessoas. Tenho foto aqui de casas alagadas de 30 centímetros dentro da casa, de merda, né? É muito ruim, pessoal. Pensa só, sua casa com esgoto do bairro inteiro, né? Então, pense no próximo. Não façam ligações clandestinas de água pluvial no esgoto. Inclusive, você pode estar sujeito a multa, tá? Vou ter um projeto que eu vou mostrar nas próximas aulas aí, muito interessante, que teve uma discussão sobre isso, tá? Então aqui pia sem segredo. Notem, não tem ventilação aqui, né? E a caixa de gordura deixa passar o gás. Então o gás sairia pelo ralinho da cozinha. Mas aqui a gente põe aquele sifão, sabe aquela mangueira, parece uma molinha debaixo da torneira da pia? Abre a pia aí da sua cozinha, vê se não tem esse sifonado, né? Um tubo sifonado. Esse flexível sifonado conecta a válvula aqui da pia a essa tubulação, e ela tem que ser montada como um sifão, justamente por conta disso, para barrar o cheiro. Se você for no banheiro, você vai ver essa ligação aqui, ó, entre a pia do banheiro e a parede, também com sifonado. Mas pessoal, esse não precisa. Se tiver feito ligação certa, você vai usar aquele flexível só para encaixar, porque às vezes não fica tão centralizado. Então você fazer aqui com tubo fica feio, fica rígido demais. Então você faz com flexível. Mas você não precisa deixar o sifão. Por quê? Porque o sifonamento está sendo feito aqui, ó. O sifonamento está feito aqui, ó, na caixa sifonada. Ah, professor, por que eu não ponho uma caixa sifonada aqui? Porque vai ter resto de alimento, vai apodrecer lá. A água vai sair, mas o sólido vai ficar lá. Então não dá certo. A caixa de gordura já faz um papel de reter essa gordura e os sólidos ali até ele decompor. Mas aí ele tem o problema do mau cheiro, que você tem que fazer essa ligação, ok? Bom, aqui sem segredo, certo? Aqui, ilha, ok? Essa ilha, ela tem uma lava-louça aqui. Ela tem uma calha úmida. Calha úmida nada mais é que um escorredor de prato embutido na pia. Então você tem um um escorredor de prato, de louça, que para secar a louça, que embaixo tem uma pia coleta, ela fica embutida no granito, e tem uma pia dupla. Tudo isso liga aqui, tá? Ela faz ligação para o sifonado, ou pode colocar duas de 50 milímetros aqui. Por quê? Porque a calha úmida, pessoal, vazão é zero.
Nem vai água direito lá, né? Porque é só água que escorre do prato, né? A pia, sim, a gente vai ver o dimensionamento, né? E a lava-louça aqui, ela vai fazer o descarte intermitente, ok? Tem uma tubulação de 50 milímetros, uma caixa de gordura e ligou com a que estava vindo dos banheiros. Ó. Depois da caixa de gordura, liga com as que estavam vindo dos banheiros. Agora, onde todo mundo faz besteira. Lavanderia, tá? Aqui são duas máquinas de lavar roupa e um tanque. Pessoal, o tanque também tem um sifãozinho debaixo dele que dá para você fazer para tirar o cheiro. Vem para cá. Agora, máquina de lavar roupa não tem sifão. É muito comum aparecer escorpião na roupa nessas cidades que não tem, nessas edificações que não tem sifão. Por quê? Porque além do mau cheiro entrar para dentro da máquina de lavar roupa e ficar com esse mau cheiro, o escorpião vai passar ali pela tubulação de esgoto e vai ir na máquina de lavar roupa. Aí quando você bater ele morre e fica lá no meio da roupa, né? Se morrer tá ótimo ainda, né? Mas não é o correto, tá? Então aqui nós ligamos eles numa caixa sifonada, mas cuidado. Não pega só esse pedaço do vídeo aí e vai meter uma caixinha sifonada comum, não. Essa caixa sifonada, ela é diferente daquela do banheiro. Não é nem a grande, porque do banheiro tem a pequena e a grande, né? Tem a de 100 e 150 milímetros. Essa é uma de 250, 230, com a saída de 75. Essa caixa sifonada, ela tem entradas de 50 e saída de 75. Aquelas do banheiro tem entradas de 40. Então essa caixa sifonada, ela não é padrão. Ela é até difícil de achar, tá? É uma caixa sifonada que entra 50. É muito comum o pessoal meter uma caixa sifonada padrão aqui, dessas de banheiro, com ralinho. Inclusive já fica aqui dentro da lavanderia. Aí o tubo vem de 50 milímetros, sabe o que eles fazem? Eles colocam uma redução de 50 para 40, diminui o diâmetro. E essa caixinha pequenininha, quando vier a espuma, adivinha o que vai acontecer? Quando vem a espuma da máquina de lavar roupa, a espuma sai transbordando tudo. Ah, mas tem um dispositivo anti-espuma do ralinho, gambiarra. Isso é para onde já está feita a besteira e coloca aqueles ralinhos de borracha lá para segurar a espuma. É gambiarra, não é projeto certo. Então, o mais certo, pessoal, é fazer isso. Nós optamos aqui por pôr no quintal aqui de fora com uma tampa cega. Ela não é aberta em cima, ela é uma tampa cega, tá? Você pode pôr um revestimento móvel ali em cima. Então, prestem sempre atenção. Lavanderia, você pode ligar na caixa sifonada, mas não é caixa sifonada comum, é específica, é aquela caixa sifonada que entra 50 e sai 75. Não existe outra caixa sifonada que entra 50, a não ser essa. Professor, não quero fazer caixa sifonada. O que você faz? Na parede, aqui ó, aqui, você faz a máquina de lavar roupa, joga na parede ó, com joelhos e faz um sifão. Então dentro da parede você fez um sifão que a hora que a máquina de lavar roupa descartar essa água, ela enche esse sifão. Tudo bem? Então ele sempre vai estar com água. Eu aconselho colocar um T de inspeção, que é um T que tem uma pontinha rosqueável e você coloca uma tampinha roscável. Ou um T com capzinho aqui bem selado, para um dia você precisar tirar cabelo, pelo de roupa, tiver entupido, fica fácil a manutenção, tá? Então isso fica na parede. Então se não quisesse colocar essa caixa de inspeção, poderia ser feito isso na parede, ok? Que não pode fazer ligação direta, não pode colocar na caixa sifonada padrão. Tudo bem? Tranquilo? Bom, as duas linhas estão vindo, ó. Veja como nós fizemos a curva de 45, 45 e 45, 45, junção. Caiu na caixa coletor, na caixa de ligação, né? Por um ramal e vou embora, tá, pessoal? Então notem, esse projeto aqui, ó, ele é bem básico, tá? Esse projeto é barato de ser feito, é melhor do que nada, mas não analisa tanto interferência. O da próxima aula analisará bem mais interferência. Nós temos tubulação aqui de 40, de 50, de 75 e de 100, por cor e por escrito, sempre com as duas informações. Escrito, ó, 100 milímetros, 240,4 centímetros e declividade de 1%. Olha que fácil que é fazer isso no AutoCAD. Você pega aqui, ó, e joga
uma cota. Isso aqui é uma cota, tá, pessoal? Deixa eu colocar o CS universal, que tá com o CS zoado. Ó, isso aqui é uma linha de cota. Ó. Quando eu mexo, ele mantém o prefixo 100 milímetros, atualiza o tamanho dele e declividade de 1%. Ah, mas e se fosse se fosse 75, 50, é só mudar o estilo da cota. Ó. Tem um estilo aqui. Ah, cadê? Não, isso aqui é camada. Cadê o meu estilo aqui? Ó. 100 milímetros eu mudaria para 75. Ó. Ele vai mudando radical, né? Deixa eu voltar que eu vi que não estava congelada a minha layer. Aqui, aí. Eu não congelei a viewport, então quando vocês forem fazer isso, clica na viewport e congela ela, para que quando você estiver lá dentro mexer, ela não mexa no seu projeto, ok? Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula, apresentação do projeto básico. Depois a gente apresenta em 3D. Por norma, o 2D é suficiente, porque é difícil desenhar em 3D, né? Hoje com as ferramentas é bem mais fácil, mas geralmente o projeto de esgoto vem em 2D, mas ele não esclarece muita coisa vista em 2D. Eu geralmente ponho o 3D e o 2D, tá? Aguarde o próximo capítulo. Até mais, pessoal!